Olá, estudantes. Sou o professor César Mangolin. Esse vídeo tem como objetivo a gente tentar compensar aí um problema técnico que nós tivemos ontem numa transmissão, né, que a gente faria ali ao vivo, mas o YouTube não permitiu, né? Uma transmissão para os estudantes aí da disciplina de ética que é originalmente do curso de filosofia da Unimes, né, mas acabou envolvendo aí, entrando no núcleo comum, né, e envolvendo uma porção de outros cursos, né. Então nós temos gente ali de diversos cursos da área de gestão, né, inclusive de políticas públicas, de gestão ambiental, enfim, de recursos humanos, de gastronomia e uma porção de outros cursos envolvidos ali. Então assim, né, o vídeo ele está centrado ali no objetivo nosso, né, de uma dada discussão, ali, de uma reflexão sobre a ética que a gente teve condição ontem de fazer através daquele bate-papo, né, ali no YouTube, mas não conseguimos fazer a transmissão, né? Então eu mando o vídeo agora e depois vocês fiquem à vontade para a gente continuar a conversar, né, através das mensagens ali, enfim. E a gente pode, claro, também depois criar um fórum específico para isso e conversar mais sobre isso ali. Acho que essa experiência de troca direta ali, né, de maneira síncrona, pode ser mais interessante, né, embora seja muito corrido de qualquer maneira, né? A minha intenção, então assim, os demais que assistirem o vídeo, né, eu vou deixar isso depois publicado ali e serve para quem quiser assistir, evidentemente, né? Mas ele é especificamente para esse grupo, né? A reflexão que eu quero fazer é assim, né? A nossa disciplina é a ética. Às vezes a gente tende, né, e algumas pessoas têm até essa impressão, que temas, disciplinas desse tipo, né, essas disciplinas parecem ser muito teóricas, né, e que não estão voltadas diretamente, né, para uma prática, né, para uma formação ou para algo, num dado sentido, né, mais técnico. Algumas pessoas tendem a acreditar que essas disciplinas servem, né, para a gente acumular ali uma porção de informações, mas que elas parecem não ter lá muito uso no cotidiano, né, alguma coisa do gênero, né? É claro que essa visão meio que utilitária, né, das coisas, né, imediata, enfim, ela precisa ser sempre melhor pensada, né? Mas assim, o tema da ética eu acho que é sempre atual, né? E da maneira como eu pretendo fazer essa reflexão aqui, né, tentar mostrar para vocês que a gente pode utilizar muito bem algumas ferramentas aí para poder pensar na vida cotidiana, né, pensar no mundo que nós vivemos, pensar no que nós queremos, né, para o mundo que nós vivemos, enfim, tem uma porção de coisas aí para se fazer. Então eu vou fazer assim, uma série, eu vou me utilizar aqui de algumas coisas do Epicuro, mas vocês já tiveram, né, acesso a isso em atividades recentes. Aos demais aí, mesmo no nosso canal ali tem uma série de vídeos comentando a ética do Epicuro, né? Foram feitos para Unimes também. E vou me utilizar também do comecinho aqui da Ética a Nicômaco, né, que é um livro do Aristóteles, né, uma das duas éticas que ele produziu. Primeiro pensar assim, né, então, sobre essa questão do conhecimento, né, se a gente pensar, se a gente refletindo rapidamente, né, é bastante recente historicamente uma certa separação. Quando eu falo recente historicamente, a gente está falando de uns 2 séculos para cá, enfim, né? Uma separação, né, que a gente faz entre o conhecimento e a vida, enfim, né? Mas se a gente for pensar com carinho, aí a educação formal tem responsabilidade nisso, né? Essa coisa das certificações, essa coisa toda. Mas a nossa espécie ela começa a desenvolver conhecimento, né, desde que começa a andar sobre as patas traseiras, libera as mãos, né, e começa a transformar o meio
criativamente através do trabalho, a nossa espécie vai adquirindo conhecimento, né? Através da experiência, do erro e do acerto, da observação, né? E do uso, né, da nossa capacidade racional para resolver problemas diversos que tinham a ver ali com a vida cotidiana, né? A partir da satisfação ali dos problemas mais imediatos, é claro que a gente vai começar a resolver questões muito maiores, né? Então, né, problemas um tanto quanto mais complexos e construindo conhecimento, inclusive num dado nível de abstração, né? Portanto, conhecimento válido, inclusive, para além de uma dada conjuntura histórica, né? E criamos, inclusive, as condições de registrar isso, né? Através da transmissão oral, através da escrita, e no nosso tempo, inclusive, isso que a gente está fazendo agora, né? Você consegue gravar isso vai ficar aí de alguma maneira, né? Quem grava as coisas pode morrer né? E a coisa persiste aí, durante um tempo. Então, o conhecimento não deveria estar, né, deslocado da vida prática, né? Seria interessante a gente conseguir usar o conhecimento, inclusive esses, né? Aí voltando ao início, dessas disciplinas que são chamadas disciplinas teóricas, né? Todas elas são de alguma maneira, mas essas disciplinas que parecem discutir coisas assim mais abstratas, né? Que parecem estar mais distantes das necessidades imediatas. Esse tipo de conhecimento também contribui, evidentemente, né, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a maneira como nós nos organizamos. A relação que eu pretendo estabelecer aqui é entre a ética e a política, né? Isso pode nos servir para pensar, inclusive, esse momento que nós estamos vivendo pelo mundo afora e aqui no Brasil também. Para essa reflexão aqui, né, se a gente entrar em problemas derivados aqui dessas definições ou da possibilidade de uma ética, a gente pode pensar nessa questão da ética de duas maneiras. Então, essa disciplina, né, ou essa área, né, da filosofia, ela vai nos permitir pensar em dois sentidos, né? Primeiro, tentar refletir sobre os valores que norteiam, né, as ações do humano médio de um dado tempo, de um determinado grupo, enfim. E a segunda maneira, né, como nós podemos pensar praticamente essa questão da ética é de maneira propositiva, né? Ou seja, então, da primeira maneira, essa coisa que nós chamamos de ética, ela pode nos servir para que a gente compreenda quais são os valores que norteiam as ações de um dado grupo, né? Isso pode ser, né, de um grupo de interesse qualquer, de uma classe social, de uma fração de classe social, ou de interesses que estão postos, né, e de valores que norteiam, né, a busca por esses interesses em determinados grupos, aí, setores. Isso nos permite entender, né, determinadas disposições políticas propriamente, né, no sentido amplo do termo aqui ainda. Assim, as soluções que nós apresentamos para alguns problemas, né? Quer dizer, esses valores, eles não estão expressos, né? Eles não estão manifestos ali, né? Eles não vão aparecer necessariamente na flor dos discursos, né, ou das decisões que são tomadas. O nosso exercício de reflexão aqui, de observação, tem que ser o de tentar ir para além das aparências, né, e conseguir captar ali quais são os interesses em jogo, né, e também quais são os valores que acabam norteando essas ações. Então essa seria uma das dimensões aí, né, de como a gente poderia utilizar, né, para pensar nesses termos, a ética. O segundo, esse que eu falei que é propositivo, aí é uma reflexão que nós podemos fazer, né? A partir da análise, a partir da crítica no sentido filosófico, né? Da capacidade de conseguir analisar analisar uma dada conjuntura, né? Um dado conjunto ali de fatos profundamente, né? Conseguindo ir à raiz das coisas, né? Nesse sentido que nós falamos da crítica, né?
a partir da crítica do nosso tempo, né, da nossa vida, enfim, a gente conseguir também propor, né, daí é propositivo por isso, né, propor valores que deveriam determinar nossas ações, né, ou valores que deveriam nortear o comportamento dos grupos humanos, né? Tanto pensar nisso como valores universais, né? Que deveriam ser adotados por todos nós, por todos os grupos, mas enfim, né? Pensar na possibilidade, né? Tendo uma certa concepção de relações sociais, né? Uma dada concepção da vida social, a gente pensar em como construir isso a partir de determinados valores, né? Então é propositivo nesse sentido. Isso nós vamos encontrar em diversos filósofos, né? Essa dimensão também propositiva, né? No primeiro, por esse primeiro sentido, né? A gente pode tentar rapidamente, né? Sem tomar o exemplo, tomar exemplos do nosso cotidiano, né? Tentem usar exemplos do nosso cotidiano para tentar pensar nisso, né? Tentem pensar assim, quando uma decisão, né, é tomada por um governo, ela é tomada por um grupo de empresários, ela é tomada por um grupo de trabalhadores, assim vai, isso vai nos fornecer dois pontos fundamentais, né? Primeiro, claro, né, pensar que a sociedade que nós vivemos ela não é homogênea. Nós não conseguimos informações sociais como a que nós vivemos, né? E como já há um bom tempo a nossa espécie vem vivendo historicamente, né? Então essas formações sociais divididas em classes sociais, portanto, né, em que nós temos grupos que vivem da organização e da exploração do trabalho alheio, né? Nós não conseguimos pensar necessariamente, né? Pode ser em algum outro ponto, né? Mais específico, mas nós não conseguimos pensar objetivamente em interesses comuns, né? Interesses coletivos, portanto, assim, em objetivos universais que interessariam a esses setores todos, a essas classes sociais todas, e frações de classe, etc. Mas por que não é possível pensar nesse sentido, né? Não é possível porque nós temos interesses que são antagônicos aí, né? Vamos chegar num determinado momento, né, em que esses interesses eles têm um conflito ali direto, né? Portanto, resolver as coisas da maneira como gostaria um determinado grupo contraria, né, diretamente os interesses de outro grupo e vice-versa, né? Se vocês pensarem, por exemplo, uma sociedade escravista, né, como a que o Aristóteles viveu, o Epicuro viveu, eles conseguiam pensar nessas questões da ética, né, e jogar isso ali num tom de universalidade, desde que abstraíssem, né, ou construíssem alguma solução, ali, né, uma explicação, e ela nem sempre é das melhores, para resolver esse antagonismo fundamental da sociedade grega, ali, né, que era a existência de donos de escravo e de escravo. Agora, em algum momento a gente pode até pensar, né, que nós poderíamos adotar numa sociedade desse tipo determinadas medidas ali que interessariam aos grupos todos, né? Mas em algum momento, fundamentalmente, né, essa contradição, né, que coloca em lados opostos, né, e antagônicos esses dois grupos, né, quer dizer, dois grupos gerados exatamente por essas relações sociais, né, quer dizer, distribuídos em posições, em lugares sociais, por essas relações sociais predominantes, em algum momento essa contradição fundamental aflora, né? Em poucas palavras, né, se você quiser lembrar do Maquiavel, ele não estava tratando disso exatamente, mas pode usar a frase dele livremente. Ele vai dizer, olha, no fim das contas, assim, aquele que domina quer perpetuar a sua dominação e aquele que é dominado quer se liberar disso. E aí danou-se, né? Você não encontra meio termo nisso, né? Como é que você encontra um meio termo ali entre o dono do escravo e o escravo, né? Um jeito assim do escravo não ser tão escravo e nem o dono do escravo ser tão dono de escravo. Não é possível fazer isso.
Então, nesse primeiro sentido, né, ao pensar os valores que norteiam, né, os grupos, as ações dos grupos, as classes sociais, as fações de classe, etc., é claro que nós vamos sempre encontrar aí esses interesses que são próprios desses grupos, que estão postos em disputa, né? E dificilmente nós vamos encontrar, como insisto aqui, né? Ou dificilmente não, né? Nós nunca vamos conseguir, né, até o último instante, encontrar meio termo aí. Aliás, nós temos essa tendência, né, de tentar buscar sempre um ponto de conciliação, né? Em muitos casos é possível, né? Tem uma porção de coisas na vida que a gente pode encontrar, né? Então nem, né, o pessoal fala 8 ou 80, né? Então nem o 8 nem o 80, né? Assim, vamos encontrar ali um ponto médio que consiga contemplar interesses, né, os mais diversos, e ao mesmo tempo não contemplar alguns interesses, né, na medida que você precisa fazer esse tipo de conciliação. Isso é possível se fazer em uma porção de situações, mas insisto aqui, né, há um determinado momento em que isso não é possível, né, porque não existe meio termo, né, entre, no exemplo que eu dei, né, entre o dono do escravo e o escravo, né, a não ser que nós construamos outra forma de organização da vida social, né, em outras relações sociais, como são as relações sociais, né, que distribuem os lugares sociais às pessoas todas, né, e dá então, né, origem ao que nós chamamos as classes sociais. Em outras relações sociais, o escravo e o dono do escravo já não seriam mais, né? Nós teríamos ou outras classes, né, ou a possibilidade de uma organização da vida social sem classes sociais, que é uma possibilidade histórica, né? Pode acontecer da mesma maneira como pode não acontecer, né? Aí ninguém aqui tem bola de cristal e nem é astrólogo, né? Tem astrólogo por aí dizendo que é filósofo, né, que está na moda, enfim. Mas para nós que somos, né, da filosofia, da ciência, enfim, prever o futuro não é uma boa coisa, né? Melhor a gente colocar os pezinhos mais no chão. Nesse sentido, assim, tá errado tanto quem diz que seria impossível acontecer, né, uma sociedade desse tipo, como está errado também quem diz que fatalmente isso vai ocorrer, né? Não podemos dizer isso, né? A gente não tem condições de afirmar isso com essa certeza toda, né? Mas ela pode, né? Essa possibilidade nos permite uma possibilidade em base material, evidentemente, né? A análise das nossas condições hoje nos permitem afirmar que seria possível construir uma sociedade desse tipo, né? Então não é só uma aposta às escuras, né? Não é uma questão de fé, né? Mas é uma análise objetiva, né, das nossas condições, né? É possível. Vai acontecer? Aí é outra história, né? Assim, a gente ter a base material necessária para fazer isso não garante que isso vá ocorrer. É nesse sentido que eu tô falando. Então, se a gente pensar assim, né, a ética, portanto, então ela vai nos permitir analisar, pensar nesses valores, né, os valores que norteiam as ações, né? E nós podemos refletir sobre esses valores, como eu falei que eles não estão manifestos, né, não estão aparentes ali no discurso, nas ações, nós precisamos ter um esforço de ir para além das aparências para identificar isso, né? Então, enfim, né, dar um exemplo recente aqui do Brasil e na minha perspectiva, lamentável, né? Quando você pega ali um grupo de empresários que começa a pensar numa redução que seus negócios, né, que a lucratividade dos seus negócios terá fatalmente, né, por conta dessa crise, da pandemia que nós vivemos e da crise econômica que se adiantou um pouco, mas viria necessariamente, né? É uma lógica própria, né, da reprodução do sistema. Quando você encontra um grupo de empresários que para calcular uma redução de danos em termos de lucratividade, né, aceitando a morte de alguns milhares de pessoas,
assim, essa manifestação, né, quer dizer assim, esse tipo de raciocínio, né, de expressão, e eles dizem isso e são capazes de fazer isso com tranquilidade, né, isso tem valores norteando, né, esse tipo de reflexão e de ação. Então, o esforço da reflexão sobre a ética precisa captar isso, né? Então, o empresário diz assim, olha, o que é mais importante nesse processo todo aqui é a lucratividade do meu negócio, quer dizer, é a quantidade, né, de riqueza material que eu consigo acumular nesse processo. Como é que eu consigo reduzir os danos disso? Olha, se a gente mantiver a população numa dada segurança, né, nas suas casas, e tentando esperar essa fase mais pesada passar, meus lucros sofrem mais danos, né? Ora, se a gente estimular esse pessoal a sair para a rua, a consumir, e mesmo assim, né, e transmitir, né, esse vírus à vontade, vai acontecer que vai morrer um tanto de gente, né? Muito mais gente do que morreria se a gente ficasse, né, nessa outra condição aqui, né? Então, paciência, né? Assim, então, em nome da economia, né? Aí vem essa coisa, né? Esse discurso, né? Em nome da economia, então, para que a economia não pare, nós vamos ter que sacrificar algumas milhares de pessoas. Né? Assim, se a gente suspender o juízo, é legítimo que alguém pense assim, né? É legítimo desde que a gente compreenda quais são os interesses, né? Quais são os valores que norteiam essa ação, né? Como eu não gosto de suspender o juízo, eu acho que isso é uma perda de tempo, né? Para quem se aventura no campo aí do conhecimento, né? A gente precisa ter capacidade de julgar, né? De estabelecer o que parece certo, o que parece errado e ponderar isso tudo, né? Sem medo, né? E fazer isso com coragem. Isso me parece absurdo de tudo, né? Mas o que está posto aí atrás, né? O que a ética pode nos ajudar? Esses autores que a gente vem estudando aí, o Aristóteles, o Epicuro, enfim, o que esses caras podem nos auxiliar, né? E a ética pode nos auxiliar a pensar aí? É tentar questionar os valores que norteiam a nossa forma de organização. E se a gente começar a pensar nisso, nós vamos perceber que esses valores eles não são apenas de um dado grupo de empresários, né? Porque alguém rapidamente vai dizer assim, mas é um grupo de empresários que pensa assim, mas tem outros que não sei o quê. Tá, existe um dado grupo aí de empresários que eles expressam isso sem medo de se exporem tanto assim, né? Mas assim, esses valores eles não pertencem a um grupo reduzido apenas. Esses valores eles estão dispostos socialmente, né? Ora, nós somos produto do meio. E esse meio, né, a gente pode, usando termos gerais, né, as ideias dominantes, né, as representações da realidade dominantes, ou que nós podemos chamar, e aí você tem especificidades, né, dentro da filosofia de ideologia, isso é próprio do nosso tempo. Portanto, esses valores eles não são apenas de um dado grupo de empresários, são valores que estão aí entrelaçados, né, na nossa forma de vida social. As pessoas tendem a raciocinar dessa maneira, né? E às vezes mesmo sem, né, e às vezes mesmo percebendo, né, que esses valores não são ali aqueles mais nobres, né, né, que seriam mais elogiáveis, né? As pessoas omitem, né, determinadas posições. No geral, as pessoas tendem a ficar mais... Porque elas mesmo percebem, né, que essas coisas que envolvem, né, mais os interesses egoístas, né, individualistas, isso costuma ser meio feio, né, de se expor assim, né? Mas no geral isso está posto ali na cabeça de todos nós, né? E aí o nosso esforço aí por educar a razão, né, e conseguir pensar essas coisas, né, inclusive organizar melhor, né, refletindo sobre essas coisas todas, a maneira como nós agimos, e não que a ética seja uma ação individual só, né? Depois do pensamento liberal fazem essa inversão, mas a questão não é uma disposição individual, né? A questão é que nós podemos coletivamente, né, questionar esses valores e começar a pensar em organizar a vida social a partir de outros valores.
Nesse sentido, né, e de maneira muito rápida, né, no chat ontem apareceu esse tema, né, que eu tentei trazer aquilo ali para a gente discutir alguma situação mais prática. É compreensível, evidentemente, né, a preocupação de trabalhadores e trabalhadoras, enfim, nas condições mais diversas, né, e muitos nas condições mais perversas de trabalho, a preocupação que tem com a sobrevivência, né? Nem todo mundo pode trabalhar em casa, como a gente está tendo a oportunidade de fazer agora, né, nós os professores, e tem lá uma certa garantia de que vai receber o salário. Isso nunca é garantido tanto assim, né, mas tem lá uma certa garantia de que isso vai acontecer, pelo menos por enquanto, né? Então, assim, tem gente que precisa trabalhar, precisa, né, para conseguir receber, para conseguir viver um dia depois do outro, que aí não é nem esse empresário que está preocupado com a lucratividade ali, né, e com o enriquecimento, né? Alguém está preocupado com a vida cotidiana, né, em pagar as contas ali, então. É isso que nos remete ao tema da política mais diretamente, né? Da política em todos os sentidos, inclusive no sentido institucional, né? Enfim. Nós podemos, e aí também, né, questionar quais são os valores que norteiam aqueles que são responsáveis por dirigir o país, por dirigir um Estado, enfim, né, aqueles que são responsáveis por definir ali quais são as prioridades, né? Quer dizer, se nós vivemos numa sociedade que tem grupos com interesses bastante distintos, e insisto aqui, né, como eu falei, né, em alguns casos interesses são antagônicos, é óbvio que o Estado, né, enfim, que o governo, ao adotar medidas, né, ao tentar resolver determinadas situações, pode até tentar encontrar, né, como a gente falava, né, algum meio termo, enfim, alguma coisa do gênero, mas vai acabar atendendo prioritariamente interesses de alguns desses grupos, né? A gente precisaria avançar mais na questão da teoria do Estado para entender isso melhor. Eu não vou entrar nisso agora, senão o vídeo vai só nisso aí, precisaria de mais uns 4. Mas pensem assim, ao tomar as decisões, né, e o pessoal que é da gestão pública, enfim, né, que está estudando políticas públicas, ao tomar as decisões ali, né, de onde o Estado deve intervir, né, onde o Estado deve priorizar investimentos, quais são as políticas a serem adotadas em momentos de crise, como a que nós estamos vivendo, a análise desse conjunto aí de medidas revela também, né, através dos instrumentos aqui da nossa disciplina, né, eles podem revelar também, né, indo para além das aparências, quais são os valores que estão postos aí, né? Políticas públicas, né? E de emergência. Então, assim, não há solução, nós temos que sair todo mundo para trabalhar agora, né? Que é o discurso que, né, se tem ouvido aí do governo federal, principalmente. Vejam, e é curioso como as pessoas embarcam nisso, né? E elas saem fazendo, né, esse mesmo discurso, tal, porque é uma gripezinha, qualquer coisa do gênero. Só de abrir um pouco os olhos, né? Assim, eu via no telejornal agora há pouco, depois do almoço, os espanhóis e os italianos empilhando caixões ali, né? Então, assim, não parece que é uma gripezinha só. Mas só afeta quem tem mais de 60 anos. Tá bom, quais são os valores que estão postos por trás dessa afirmação? Entende? O que está posto por trás dessa afirmação? Quando eu digo assim, olha, isso só afeta quem está na terceira idade. Isso significa o quê? Que quem está na terceira idade, né, pode morrer então, né, e os mais novos não? Alguém saudável e jovem pega isso aí e não acontece nada, ele passa por isso e vai numa boa. Eu mesmo já não consigo muito isso, eu fumo há 35 anos já, né? Então se eu pegar esse negócio aí eu vou ter problema e meu pulmão lá não vai lá muito bem. Mas veja, quando eu digo assim, isso só afeta quem é mais velho, eu estou querendo dizer o que com isso? Né? Que quem é mais velho pode morrer, é isso? Né? Que nós não devemos zelar pela vida de quem é mais velho, é isso que a gente está falando? Quer dizer, nós vamos decidir quem deve morrer, quem não deve morrer.
Nós estamos estabelecendo aqui, a partir de agora, um critério para dizer quem merece e quem não merece estar vivo. Né? Em nome de quê? Em nome da economia. Mas não é economia, economia é algo muito geral. Né? É em nome de uma dada mentalidade, né, do empresariado que não quer perder seus lucros, é isso. E aí o trabalhador, aí a trabalhadora e tal, muitos de vocês estão aí desesperados pensando em como é que vão pagar as contas, como é que vão... essa coisa toda, não é isso? Aí o governo faz o quê? Não, a gente pode suspender o contrato de trabalho por 4 meses. Ora, quais são os valores que estão por trás desse tipo de decisão? Né? Que afeta diretamente os trabalhadores. Aí alguém diz, professor, mas não há solução. É claro que há solução. Nós temos recursos e temos de onde tirar recursos para conseguir manter a população brasileira afastada das ruas. Nós temos condições de manter as famílias brasileiras alimentadas. Nós podemos suspender as tarifas de energia, de água e por aí vai, de telefone, de tudo que é essencial para a vida. Nós podemos reduzir pagamentos de juros de dívida pública para os bancos, coisa que os banqueiros não vão gostar nem um pouco, né? E eles estão atrás dessa ideia de vai quebrar a economia. Mas nós podemos fazer isso, né? E com esses recursos criar políticas públicas emergenciais para dar sustento, né? Para essas famílias todas, né? Nós podemos reduzir altos salários e não retirar salário de trabalhador por 4 meses. Né? Nós temos grupos aí que recebem altos salários, né? Reduzir altos salários, retirar momentaneamente, por exemplo, gratificações que são pagas, né, para funcionários do sistema judiciário, que são uma aberração, e usar isso para distribuir para trabalhadores. Né? Só com as gratificações que recebe um juiz, né, ou com as gratificações que recebe um parlamentar, enfim, e outros setores aí, nós conseguimos alimentar muitas famílias por alguns meses. Né? Nós podemos criar uma contribuição social obrigatória e momentânea a ser cobrada das grandes corporações. Nós podemos taxar grandes fortunas, nós podemos desvincular recursos públicos destinados a determinadas áreas que não são prioritárias no momento de crise dessas e lançar isso em investimentos na saúde. Então tem um monte de solução possível nisso aí. Nós temos países menores que o Brasil e mais empobrecidos que o Brasil que estão sendo capazes de fazer isso. Então assim, o que eu estou querendo dizer só dando alguns exemplos, né, soltos aí no vento. Quando as políticas públicas quando as soluções são apresentadas, né, nesses momentos que nós vivemos, a ética nos ajuda a pensar nos valores que norteiam nossa forma de organização da vida social. E me parece sempre assustador, né, quando esses valores, né, que colocam, que rifam, né, a vida de determinados grupos, e sempre vai me parecer de maneira assustadora. Assim. Quando você coloca assim, esse aqui merece morrer, esse aqui merece viver e tal. Agora, quando ele começa a pensar assim, isso é sempre bastante perigoso. Né? Quem merece morrer, quem merece viver. No chat ontem eu falava assim, nós somos todos importantes, né? Ninguém está precisando morrer, ninguém está merecendo morrer. Né? Nós podemos tentar organizar isso de outra maneira. O outro sentido, então, né? Quer dizer, nós podemos propor, e esse aqui eu vou tentar fazer de maneira bem rápida, né? Porque o nosso tempo já falei demais, mas nós podemos propor isso. O Epicuro, enfim, nós já estudamos lá na atividade, né? Enfim, ele fala da vida prazerosa, né? Da tentativa de fugir das perturbações e da dor, né? A vida prazerosa nesse sentido, né? Não da busca pelo prazer, né? Mas de conseguir uma ataraxia, como ele falava, né? Então uma vida sem perturbação. Ora, uma vida sem perturbação, Epicuro não vai entrar nisso, mas é óbvio que envolve também condições materiais, né? Necessárias para isso, né? Então a gente poderia acrescentar isso aí na ética do Epicuro.
O Aristóteles ele faz algo interessantíssimo ali no começo da política, né? Eu queria ler para vocês aqui rapidamente, e se o tempo aqui me for possível, né? Mas ele começa lá o livro 1 da Ética, ele está falando ali de atividades e produtos, né? E de finalidades, né? Então ele está dizendo assim, ele começa dizendo, né, que toda arte, toda indagação, assim como toda ação e todo propósito, visam algum bem. Por isso foi dito acertadamente que o bem é aquilo a que todas as coisas visam. Mas nota-se uma certa diversidade entre finalidades. Algumas são atividades, outras são produtos, distintos às atividades. Isso aqui é algo muito simples. Existem atividades que elas se confundem com a própria finalidade, né? Na outra ética ele dá o exemplo de um instrumento musical, né? Quer dizer assim, a atividade, né, de tocar um instrumento musical é a própria atividade, né? Então assim, a finalidade e a atividade estão juntas aí. E ele vai dizer que há atividades que na verdade o que tem como finalidade um produto, né? E nesse caso o produto é melhor do que a atividade, como a construção de uma casa e a casa pronta, por exemplo. É disso que ele está falando. O que ele está querendo dizer é que essas atividades todas elas buscam uma dada finalidade. E essa finalidade é sempre algo bom. É isso que ele está dizendo aqui na ética, né? Nós sabemos depois aí que nem todas as atividades são voltadas para isso, por isso que a gente precisa analisar naquele outro sentido que a gente vinha falando. E aí ele vai dizer assim, então, se há então para as ações que praticamos alguma finalidade que desejamos por si mesma, sendo tudo mais desejado por causa dela, e se não escolhemos tudo por causa de algo mais, porque senão a gente não pararia nunca, né? Evidentemente, tal finalidade deve ser o bem e o melhor dos bens. E aí ele pergunta, não terá então uma grande influência sobre a vida o conhecimento desse bem? O interessante é que quando ele fala do melhor dos bens, né, e ele vai depois colocar isso na vida social, ele vai submeter esse conhecimento de qual seria o melhor dos bens a uma outra área que é a que deveria organizar a sociedade no sentido de alcançar esse melhor dos bens. E essa outra área é propriamente a política, né? Em termos de conhecimento, né, ele vai falar da ciência política. Ele vai dizer lá assim, sendo assim, cumpre-nos tentar determinar, mesmo sumariamente, o que é esse bem e de que ciências ou atividades ele é objeto. Aparentemente ele é objeto da ciência mais imperativa e predominante sobre tudo. Parece que ela é a ciência política. Porque é ela que determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas em uma cidade, né, na cidade-estado, como ele falava, né, num país, enfim. E quais são os cidadãos que devem aprendê-las e até que ponto. Então ele vai dizer assim, a ciência política tem um papel fundamental aí, a política tem um papel fundamental, que uma vez compreendendo o que é esse bem que aparece, né, o maior dos bens que aparece como uma finalidade das nossas ações, das nossas atividades todas, essa finalidade que seria o sumo bem, ela precisa ser construída, né? E como é que ela é construída, né? Qual é a atividade de conjunto, né, coletiva, capaz de nos fazer chegar a esse sumo bem? Né? Ele vai dizer, olha, é a política que vai conseguir fazer isso, né? É a ciência política. Claro que desde que a gente tenha ações políticas orientadas para essa finalidade, portanto, com valores, né, valores que norteiam a ação política voltadas para esse sumo bem. Aí, continuando aqui com Aristóteles, né, uma vez que a ciência política usa as ciências restantes e mais ainda legisla sobre o que devemos fazer e sobre aquilo de que devemos abster-nos, a finalidade dessa ciência inclui necessariamente a finalidade das outras. Então ela abarca isso tudo, quer dizer, ela inclui, né, a ciência política, a finalidade das outras ciências todas, né, todas elas concorrendo para esse mesmo objetivo.
como eu falava lá no começo, né, o conhecimento sendo algo que nós utilizamos para tornar a vida melhor, né, nesse sentido. E somente quando outros valores, né, que não esses aqui, estão em questão, né, o conhecimento acaba se tornando uma ferramenta de geração de desigualdade social também, né, de discriminação e por aí vai. Ainda que a finalidade seja a mesma para um homem isoladamente e para uma cidade, a finalidade da cidade parece de qualquer modo algo maior e mais completo, né? Seja para atingirmos, seja para perseguirmos. Embora seja desejável atingir a finalidade apenas para um único homem, é mais nobilitante e mais divino atingi-la para uma nação ou para as cidades. Sendo esse o objetivo da nossa investigação, tal investigação, de certo modo, o estudo da ciência política. Ele está dizendo, né, e ele está fugindo aqui de uma ética, né, de valores individuais, etc. Então, eu estou me ajeitando aqui porque eu vou escorregando da cadeira. Ele está dizendo, ainda que seja, obviamente, né, que o indivíduo ali, né, que a figura isolada, a pessoa singular consiga atingir, né, esse bem, o mais interessante, né, e ele chama de divino até, né, o mais importante é que consiga fazer isso coletivamente, né, que a gente consiga atingir a todos nesse sentido. Para isso nós temos que repensar ou pensar e propor, né, valores para a organização da nossa sociedade. Meu tempo acabou aqui. Vocês são convidados a participar ali de mais debates para a gente poder discutir isso melhor. Meu abraço para vocês.